Pedro diz a Helena que devem enfrentar todas as situações juntos. Helena não quer perder Nicolas, por isso precisa ceder à chantagem de Ernesto. Domingo vai trabalhar e escuta um sermão de Nelson pelo atraso. Acontece que Pedro também teve que sair. Domingo diz que ele pode descontar o pagamento dessas horas. Augusto conta a Domingo que Pedro foi ver Helena porque Ernesto ameaçou tirar Nicolas dela. Horácio confronta Ernesto por chantagear Helena e o acusa de ter intoxicado sua filha. Ernesto jura que jamais faria isso. Ele a quer do seu lado para ajudá-la. Horácio não aguenta o cinismo do genro. Ernesto quer sua família unida novamente. Nicolas pergunta a Andréia se é verdade que seus pais vão se divorciar. Sua resposta é que um passarinho lhe disse que os problemas vão acabar muito em breve. Amanhã eles voltarão para casa. Andréia ressalta que Ernesto é um homem maravilhoso. Eduardo e outro detetive olham a colagem de fotos no quadro de avisos. Eles ainda têm que saber sobre Miguel e sua mãe Margarida. Eduardo não pode pedir ajuda porque não é uma investigação oficial. O outro detetive diz que pode ajudar porque tem alguns contatos. Horácio chega à casa de Andréia e diz à ex-esposa que ela não deve ficar do lado de Ernesto e contra sua própria filha. Andréia não ouve. Helena deve voltar para sua família. Helena chega com Nicolas. Horácio fala a sós com Helena. Ela está desesperada porque não quer perder Nicolas, mas também não quer voltar para Ernesto. Pedro conta tudo o que está acontecendo para sua família. Esther diz que Ernesto não tem coração. Como ele pode tirar um filho de sua mãe? Samuel explica que Helena pode realmente perder a custódia do filho, a menos que ela tivesse como provar que Ernesto a drogava. Pedro pergunta se, como pai biológico, ele não tem direito de reclamar algo. Samuel diz que perante a lei não. Irene e Ernesto ficam juntos novamente. Ernesto só sabe falar sobre Helena, enquanto Irene diz para ele esquecê-la. Por telefone, Helena comunica a Pedro que vai voltar para casa. Pedro acha muito arriscado. Ela diz que não vão poder se ver. Pedro está disposto a esperar por ela e faz ela prometer que um dia ficarão juntos. Ela promete. No café da manhã, Gabriela diz a Nicolas que comprou um presente para ele. Andréia se retira da mesa para não ter que olhar as caras azedas de Irene e Helena. Irene pergunta a Helena se ela disse a Nicolas que eles iriam para casa naquele dia, e ela responde que ainda não, está esperando um milagre. Irene diz que isso é provisório e ela vai poder agir daqui um tempo. Helena só deseja que apareça alguém na vida de Ernesto para que ele a deixe em paz. Irene concorda que isso seria a melhor coisa. Ao mesmo tempo, Ernesto recebe um visitante inesperado. Eduardo mostra seu distintivo e se identifica como um agente federal. Ele quer falar com Ernesto. No escritório de Ernesto, Eduardo quer informações sobre Miguel Hernandes. Ernesto diz que se lembra do rapaz, mas não sabe nada dele, e pergunta o motivo. Eduardo diz que ele pode estar envolvido em um caso de abuso de uma idosa. Ernesto acha uma pena porque Miguel sempre pareceu uma pessoa normal. Depois que sua mãe morreu, decidiu ir embora e talvez tenha ido para os Estados Unidos para ficar com alguns parentes. Sua mãe poderia dar mais detalhes, mas ela está doente e sequer o reconhece. Depois que ele sai, Ernesto senta-se com uma expressão apreensiva. Ele recorda de quando pegou um passaporte falsificado com sua foto e o nome Ernesto Ribas. Depois voltou para o quarto de hotel e queimou seu passaporte verdadeiro, dizendo a si mesmo: "Vim para o Canadá como Miguel Hernandes e saio como Ernesto Ribas." Esther liga para Nelson avisando para encontrá-la no parque.
Rosa informa Domingo que ele precisa socorrer uma cliente que está com o carro enguiçado na rua. Mônica conversa com a recepcionista que lhe conta sobre a visita de Ernesto e mostra o cartão de visita de Eduardo. O advogado de Helena chega para negociar um acordo com Ernesto. Ernesto mostra-lhe os resultados dos exames de sangue e o seu pedido de custódia total, onde alega que uma usuária de drogas é uma mãe inadequada. O advogado diz a ele que vão lutar contra isso, alegando que Helena não consumia drogas voluntariamente e que ele é um suspeito porque isso aconteceu depois que ela decidiu pedir o divórcio. Ernesto diz que se trata de uma boa suspeita, mas não tem provas. O advogado não vê sentido por ele obrigar Helena a ficar do seu lado se ela não o ama. Ernesto volta a falar sobre recuperar seu amor e carinho. O advogado duvida muito que isso ocorra depois dele ter ameaçado tirar o filho de Helena. Domingo vai até a cliente e verifica o carro, descobre que falta gasolina e sai para buscar um pouco de táxi. Esther já está confrontando Nelson pela carta. O carro da cliente já está funcionando, mas ela precisa fazer um ajuste em outro momento. Nelson pede desculpas a Esther e finalmente explica sobre o conselho de Zulema. Ele se ajoelha diante dela para implorar seu perdão. Ela implora que ele não se faça ridículo. Domingo chega e quer saber o que está acontecendo. Depois de algum constrangimento, eles dizem que se encontraram por acidente quando Esther estava a caminho do mercado. O advogado conversa com Horácio e explica que não conseguiu nenhuma concessão para Helena. Horácio tem vontade de socar Ernesto e jogá-lo na rua. O advogado o aconselha a mantê-lo vigiado e fingir. O advogado também dá a má notícia a Helena. Helena então dá a Pedro as mesmas más notícias e diz que ela vai voltar para casa naquela tarde. Pedro vai esperar por ela. Nicolas fica feliz ao saber que seus pais não vão se divorciar. Na oficina, Domingo se sente culpado por ter pensado mal de Nelson no parque. Pedro conta a Domingo e a Augusto sobre Helena. Ninguém vê Rosa bisbilhotar novamente. Ernesto liga para a madre superiora na casa de repouso para avisar que ela não deixe um policial chamado Eduardo visitar sua mãe. Se ela não obedecer, vai entrar com um processo por maus tratos. Rosa liga para Gina com as últimas notícias e ela fica exultante. Ernesto chega para buscar Helena e Nicolas. A madre superiora chama a noviça Inês ao escritório e lhe dá uma bronca por ter envolvido Eduardo em suas investigações, as mesmas que a madre já havia proibido de prosseguir. Outra irmã cuidará de Dona Isabel, e ela deve trabalhar na cozinha e fazer voto de silêncio até a segunda ordem. Mais um erro e ela será expulsa. Já em casa, Helena pergunta a Ernesto se agora ele vai trancá-la. Ele diz que não, mas ela mais cedo ou mais tarde vai mudar de atitude. Ela diz que está ali por causa de Nicolas, a cada dia o odeia mais. Ele não se importa porque aquele ódio vai se transformar em amor assim que ela deixar de ter contato com Pedro. Ele quer que ela sorria. Ela o faz e diz que ele pode a obrigar a estar ali, mas ela não é dele. Tudo bem para Ernesto, ele é paciente. Nicolas diz à mãe que seu pai vai levá-los ao aquário. Helena não quer ir. Ernesto sugere que eles deixem o passeio para outro dia e a brincarem no jardim. Nelson chama Augusto em seu escritório para falar sobre a carta. Augusto diz que Domingo se sentiu culpado por ter pensado mal de Nelson e o aconselha a conhecer outra pessoa através de um site. Depois que ele sai, Nelson abre seu computador e vai até o site. Gabriela liga para Helena. Sua irmã não sabe por quanto tempo vai aguentar a situação. Gabriela gostaria de ajudá-la. Depois que Helena desliga, Ernesto a beija como se nada tivesse acontecido.
Em seguida, Helena vai jogar bola com Nicolas e Ernesto atende uma ligação da madre avisando que já tomou providências. A outra noviça percebe que Inês está em voto de silêncio. Gabriela visita Horácio e lhe conta que vai se instalar na casa de Helena com o pretexto de que sua mãe a expulsou de casa. Gabriela vai embora e Mônica comenta com Horácio que Ernesto recebeu a visita de um policial. Mônica dá o cartão de visita de Eduardo para Horácio e se propõe a visitá-lo. Horácio concorda porque as mulheres sempre sabem como arrancar as informações.